Já que os irmãos estão de pé, vamos abrir nossas Bíblias. 2 Crônicas. Vamos ler 1 Crônicas, capítulo 28. É uma alegria para nós estarmos juntos, né? Durante esse ano, mais uma vez, porque nós estivemos em outubro do ano passado e muitas coisas aconteceram de outubro até esse outubro. E eu fico feliz por estar aqui nessa noite juntamente com meu pai, com o pastor Davi, pastor Daí, com o pastor André, esse homem de Deus que Deus tem colocado na minha vida. Aleluias, isso me alegra. Como assim me alegra também de ver toda a igreja de Buri aqui, com o pessoal de Itapetininga. Enquanto os pastores estavam aqui, hoje é um culto solene, né? Vocês viram os pastores tendo oportunidade, né? Trazendo palavra. E quando eu escutava os pastores falando, eu escutava duas vozes glorificando ao Senhor aqui dentro. Uma que dizia assim, aleluia, e uma outra que dizia assim, aleluia. E eu ficava na expectativa de cada vez que um irmão liberava uma palavra, falei, alguém vai liberar, esses dois vão dar glória a Deus, aleluia, e aqui na frente, aleluia. E eu ficava na expectativa. Agora você imagine Deus lá nos céus olhando para nós essa noite. Se eu ficava ali na expectativa de ouvir esse grito, esse berro de glória, de aleluia, imagine o Senhor que está no trono sentado olhando para a sua vida nessa noite, a expectativa que Ele coloca na sua vida, aleluia. Então glorifique ao Senhor nessa noite, amém? 1 Crônicas capítulo 28, no versículo 20, vamos lermos. É uma passagem conhecida, é uma história conhecida, o que facilita mais para falar sobre aquilo que Deus tem para nossas vidas nessa noite. 1 Crônicas capítulo 28, versículo 20. Quantos encontraram? Ah, está ali, ó. Aí fica fácil. Diz assim a palavra do Senhor: E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas a obra do serviço da casa do Senhor. Vamos pegar para nós essa palavra nessa noite? Aleluias. Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra. Aleluias. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Coloca a Bíblia no banco, vamos orarmos mais uma vez. Aleluias. Deus tem falado através das palavras que aqui foram ministradas. Mas se você ainda teve dificuldade de ouvir a voz de Deus, este é o momento para você pedir: Deus, fala comigo nesta noite. Pai, nós oramos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração, e pedimos, ó Deus, sobre este momento, que Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, e esse mesmo Espírito testifique, ó Pai, nos corações da Tua igreja, aquilo que Tu queres falar nesta noite. Porque, ó Pai, nós estamos sedentos de ouvir a Tua voz, e termos nesta noite uma direção do Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, darmos continuidade naquilo que Tu designaste a esta igreja. E este é o pedido que eu faço a Ti neste momento, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode sentar aplaudindo ao Senhor, porque Ele é bom, e Ele se faz presente neste lugar. Aleluias. Não esqueça do aleluia e do aleluia. Aí, ó, saiu até um glória a Deus junto. Aleluias. Irmãos, eu não sou um pregador, né, de excelência como eu gostaria de ser, mas Deus tem me incumbido de anunciar a palavra com aquilo que eu sei, que aquilo que eu conheço, na medida do que eu conheço, na medida do que Ele tem me dado. Ele tem feito a minha vida, né, um instrumento para também anunciar a palavra, como grandes pastores que fizeram uso dessa tribuna nessa noite para falar do amor de Deus.
E eu não gostaria de trazer uma pregação nessa noite, como aqui nós estamos entre irmãos, pessoas que são deste ministério, pessoas que há muito tempo estão aqui, pessoas que chegaram, né, e começaram a fazer parte desse ministério, e têm vestido a camisa desse ministério, né, assim como eu também comecei há pouco tempo a estar à frente desta congregação. E o que eu quero trazer nessa noite para você é comunicar um sentimento que eu tenho sentido nesses últimos dias, um sentimento que eu tenho tido nesses últimos anos, desde quando eu comecei a pastorear essa igreja, essa congregação, e o que Deus tem falado em nosso tempo e que nós temos vivido. Nós temos a convicção, o pessoal que é dessa congregação sabe que nós estamos num processo de construção, e este é o sentimento que eu tenho, que nós estamos num processo de construção sobre este ministério. Pessoas que aqui têm feito parte desta igreja, assim também como os irmãos ali de Itapetininga, como os irmãos ali de Buri, que iniciaram também essa empreitada, estão num processo de construção. E eu, tendo esse entendimento, esse sentimento, estou incumbido de trazer sobre essa noite uma mensagem para que venha trazer luz sobre aquilo que Deus tem falado em nossos dias, trazer luz sobre aquilo que Deus tem nos dado para que nós possamos desempenharmos um papel neste tempo em que nós estamos vivendo, porque esse ministério tem 30 anos e muitas pessoas passaram, vieram, foram, e agora chegou a nossa vez, pastor Ezequiel. Nós estamos aqui incumbidos de cumprir um propósito. Você está aqui, André, você entrou nesse barco, estamos incumbidos de darmos continuidade a esse propósito. Só que nós precisamos iluminar a nossa mente, iluminar as nossas ideias sobre aquilo que Deus quer, porque nós somos pessoas simples. Nós somos pessoas simples, mas cheios do temor de Deus. E o salmista escreve no Salmo 119, no versículo 130, dizendo assim: que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Mas para isso nós temos que buscarmos a palavra de Deus. Para isso nós temos que buscarmos a revelação da palavra, e não tem outra forma de nós termos a revelação da palavra, senão nós lemos a palavra. Aleluias. Quando nós olhamos para este capítulo que nós lemos, livro de 1 Crônicas, capítulo 28 e capítulo 29, esses dois últimos capítulos deste livro apresentam uma transição de reinados. E é muito forte, porque você deve conhecer essa história. Uma transição do reinado de Davi para Salomão. E o que eu quero trazer hoje, nesta noite, não é para esta nova geração, mas também para aqueles que estão nesse ministério, nessa peleja há todo esse tempo, há todo este momento. E é o sentimento que eu tenho tido. Quando Davi estava numa determinada ocasião, na sua casa, no seu palácio, bem tranquilo, de boa, e dá-nos a entender que, além de Natã ser o profeta daquele tempo, ele era também o amigo de Davi. E numa determinada tarde, Davi chama Natã para trocar uma ideia, para conversar, tomar um café, quem sabe, o café da tarde. E no meio daquele diálogo, Davi, ele coloca então, de uma forma exposta diante de Natã, um sentimento que ele estava tendo, de construir uma casa para a Arca da Aliança. Porque ele olhava para a vida dele, via o que Deus tinha dado a ele, riquezas. Ele morava num palácio, as pessoas que ocupavam posições naquele tempo também desfrutavam de boas moradias. E ele começou a refletir sobre esse assunto, porque ele olhava para a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança estava numa barraca, numa tenda. E ele então esboça esse sentimento diante de Natã, falando assim: olha, eu vou construir uma casa para o Senhor, porque a arca simbolizava a presença do Senhor. Eu vou construir um lugar aonde eu possa colocar esta arca, porque não é justo eu habitar em palácios e a arca do Senhor habitar em tendas. Natã ouviu aquilo que Davi estava falando, e Natã imediatamente ele responde dizendo: Davi, você tem a bênção de Deus, faça o que você quiser. Nesse mesmo instante, nessa mesma noite em que Natã liberou essa palavra para Davi, Deus chama a atenção de Natã. E
e fala: diga ao meu servo Davi que ele não vai construir o templo. Mas ele tinha falado para Davi: faça o que você quiser, porque você tem a bênção do Senhor. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não é porque você tem a bênção do Senhor que você pode fazer o que você quiser. Ah, mas eu sou abençoado, eu vivo os princípios da palavra. Davi vivia, e o desejo dele era construir a arca. Não é porque você tem prosperidade na sua vida que você tem que viver a sua vida conforme a sua vontade. Aleluias. A bênção do Senhor na nossa vida não quer dizer que nós possamos vivermos segundo o nosso bem entender, porque nós somos pessoas que servem e conhecem a palavra, e nós temos que vivermos segundo os princípios da palavra. Nós temos buscado uma igreja firmados na palavra, nós temos buscado uma igreja firmados na rocha, e quando nós temos o entendimento à luz da palavra, nós sabemos que nem tudo nos convém fazermos, nem tudo que não é pecado lá fora você pode fazer, porque pessoas estão te olhando, pessoas estão te observando. Deus começa a falar para Natã, dizendo assim: olha, Natã, imagine uma conversa de Deus com o profeta naquele tempo. Diga a Davi que ele não vai fazer a arca. E Deus começa a narrar a história de Israel: porque eu tirei o povo do Egito, porque eu guardei o povo no deserto, porque eu fui contra os inimigos do meu povo. E começa a contar essa história para Natã. E no outro dia Natã vai a Davi e faz Davi saber tudo aquilo que Deus tinha falado a ele, dizendo: Davi, infelizmente você não vai poder construir a casa do Senhor. O meu Deus me disse que você não irá construir, e sim será um filho seu que vai construir. Davi tinha tudo para ficar com raiva. Davi tinha tudo para se frustrar com aquele momento, porque era praticamente o projeto de vida dele, que ele se engajou e queria fazer talvez a grande obra da vida dele, para que quando ele deixasse esta terra pudesse ficar lá algo que ele fez para o Senhor. Só que ele não se frustrou. A Bíblia nos fala que Davi se alegrou ainda mais. E quando ele teve essa resposta de Natã, o que ele fez? Ele se ajoelhou, orou, adorou, se alegrou no Senhor e falou: Senhor, eu não mereço isso que tu está fazendo. É um sinal que tu está sacramentando o desejo do meu coração, porque tu vais fazer com que um herdeiro meu construa a casa. Aleluia. E ele colocou então esse desejo no coração do quê? Embora ele não estava incumbido de construir, mas ele preparou tudo para que a casa fosse construída. Aleluia. Ele começou a buscar ouro, a buscar prata, ferro, bronze, começou a buscar cedro, a melhor madeira, começou a confeccionar pregos, começou a colocar tudo ali diante, preparando tudo, porque era o projeto. Embora ele não estava incumbido de executar, ele sabia que o seu herdeiro ia dar continuidade. Qual é o sentimento de você nesta noite, de nós como cristãos nessa igreja, quando Deus diz não para aquilo que você tem pedido, ou daquilo que você tem desejado? Porque muitas vezes, em circunstâncias, nós queremos desempenharmos algo para o Senhor, e é algo até bem bom, e aí Deus fala: olha, você não vai fazer, é o fulano que vai fazer. Ah, mas eu tive a ideia, Senhor, eu tenho a planta, porque tu me desse a planta, tu sonhou, tu me desse esse sonho de eu poder fazer, e agora tu vai tirar das minhas mãos para que outro faça. Nós às vezes agimos dessa forma, sabe por quê? Porque nós queremos status, porque nós queremos que o nosso nome também apareça. Aleluia. Quando na verdade não é sobre nós, quando na verdade não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Porque tudo é dele, tudo é para Ele, meu irmão. Então não seja uma pedra de tropeço na vida do teu irmão, porque se você quer profetizar e Deus dá a profecia ao teu irmão, muitas vezes você fica bravo com Deus. Mas eu queria, Senhor, não. Sabe qual é o nosso papel? É orar e interceder para que Deus use o meu irmão de uma maneira sobrenatural. E o que nós precisamos fazermos é grudarmos esse irmão, aleluia, para que quando a unção se manifestar nele, possa transbordar a ponto de vir para a minha vida. Aleluia. Você pode dar um glória por isso, irmão? É Deus de poder. E o que Davi faz?
No capítulo 22, ele vai e comunica a Salomão o que Deus tinha falado com ele, dizendo: Salomão, meu filho, vem aqui, vamos termos uma conversa. O pai teve um desejo de construir uma casa para o Senhor. O pai teve um desejo de edificar um lugar aonde a presença dele poderia ser manifestada. Há dias atrás eu ministrei aqui dizendo que a preocupação, depois que Salomão edificou o templo, não era somente um lugar para apresentar sacrifício, mas Salomão queria que depois de edificado aquele templo pudesse servir também como um lugar de oração. Aleluias. Mas voltando um pouco uns anos atrás, quando Davi chama Salomão e fala: eu tive vontade, eu tive desejo, mas Deus disse não para mim, filho. Deus falou que você vai construir. O meu Deus falou que você vai construir. Então eu vou fazer o seguinte: eu não poderei construir, mas eu vou te ajudar. Eu vou buscar empregados, vou buscar homens, vou buscar estrangeiros, vou deixar tudo preparado. Vou adquirir recursos, ouro, prata, para que você não precise ter muito esforço, porque é o desejo do meu coração, é o sonho daquilo que eu tenho para o Senhor também. Nós aqui nessa terra, nós vivemos em períodos de transições, aonde nós vivemos um determinado tempo, porque a nossa vida aqui não é eterna. E às vezes nós precisamos construirmos algo, ou até mesmo darmos início a algo, para que o outro continue, conforme Paulo também escreveu, que um planta, outro colhe. Para quê? Para que ele apareça. E ele começa então a falar para Salomão sobre os planos que ele tinha. E no capítulo 28, no versículo 1 do capítulo que nós lemos, diz assim a palavra do Senhor. Se você quiser colocar aí no telão, 28, 1 de 1 Crônicas, diz assim: então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, de todo homem valente. Por que ele convocou? Porque no capítulo 22 ele tinha falado somente a Salomão o desejo que ele tinha e aquilo que Deus tinha falado. Mas agora no capítulo 28 ele expõe publicamente o que aconteceu no capítulo 22. Ele reúne todos esses maiorais e fala bem assim: olha, eu tive o desejo de construir o templo, e blá blá blá, os mesmos assuntos. No capítulo 21, ele repete praticamente as mesmas palavras, é o mesmo capítulo. E ele fala: eu tinha o interesse, mas não deu certo. Deus não quer que eu construísse, por quê? Porque eu derramei muito sangue, mas ele vai querer que Salomão construa. Então está aqui o meu filho. E ele apresenta Salomão publicamente como futuro rei de Israel e aquele que iria edificar o templo do Senhor. Eu estou contando essa história para que você entenda o contexto da mensagem e aquilo que o Espírito Santo quer falar no teu coração. Mas existiu uma lacuna entre o capítulo 23 e o capítulo 27. O que Davi também fez, além de preparar tudo? O desejo dele era tão grande de fazer algo com excelência ao Senhor, que ele começou também a classificar os sacerdotes, os levitas, os guardas que iriam, irmãos, estava na planta ainda, ele já estava organizando como que iria ser a guarda do templo. Ele já estava separando pessoas para que quando o templo tivesse sido construído, ele pudesse designar as pessoas certas, os levitas certas para cumprir tal missão, os sacerdotes que fossem oferecer sacrifícios. Mas não somente os sacerdotes, ele já tinha elaborado uma escala de turno. Aleluia! Para algo que não existia. Por quê? Porque ele não estava preso ao tempo dele. Eu já preguei que Davi via a graça, ele via além do momento em que ele estava vivendo, a ponto de ele não ir ao sacerdote para que o sacerdote oferecesse sacrifício e perdão os pecados dele. Ele mesmo entrava no seu quarto e falava: Senhor, eu pequei. Esse é o Davi, irmãos. Aleluias, glória a Deus, aleluia. Está voltando aí. E ele faz isso publicamente. No Crônicas capítulo 28, ele resume toda essa galera aí do capítulo 23 ao capítulo 27, explicando como que funcionaria. Estava praticamente dando tudo mastigado para Salomão, tudo organizado. Sabe por quê? Porque tamanha era a comunhão de Davi, que ele sabia que o nosso Deus é um Deus organizado. Aleluias. Nosso Deus
não é um Deus de desordem, igreja. Ele gosta das coisas certas, tudo a partir de uma ordem, tudo a partir daquilo que é ditado. Tanto que Paulo escreveu em Tessalonicenses dizendo bem assim, dada a palavra de ordem. Pegando o gancho naquilo que o pastor Dair falou aqui, o mesmo Deus descerá dos céus com voz de alarido, com voz de arcanjos. Os mortos, primeiros mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos. Oh, glória. Você pode dar glória a Deus por isso, porque está muito próximo a vinda dele, o dia em que nós encontraremos com ele lá nos ares e poderemos ver face a face como ele é. Aleluia, glória a Deus. Deus organiza tudo. Desde a saída do Egito, Deus organizava as tribos, as pessoas, como ficariam as tribos, organizava os levitas, a forma que os levitas iriam oferecer sacrifício. Tudo que vem de Deus vem organizado. Tudo que vem de Deus vem com medidas exatas. O tabernáculo que Moisés construiu, Deus deu a medida. A arca da aliança, Deus deu a medida. A arca de Noé, Deus deu a medida. Tudo que parte de Deus é organizado. Sabe por quê? Porque tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Ou nós estamos reunidos aqui nessa noite é por ele. E Davi sabia que o reino também era dele. E era ele quem ditava para quem iria dar continuidade naquilo que Davi tinha começado. Aleluias. Você conhece a história e você sabe muito bem que Davi não era herdeiro de Saul. Deus colocou Davi lá. E também você sabe que Salomão não era o filho mais velho de Davi, o que teria direito a dar continuidade naquilo que Davi tinha começado. Você conhece a história também, você sabe que durante toda a vida Absalão foi preparado para ser rei. Durante toda a vida. O cabelo dele era tratado com pó de ouro. A beleza dele era tamanha, ele era o favorito de ser rei. Mas Deus escolheu Salomão. Irmãos, quando Deus escolhe alguém, não importa se está no meio da multidão, Ele vê. Não importa se é o menor, Ele vê. Aleluias. Pode ter multidões de pessoas, quando Ele escolhe alguém. Assim, quando Jesus estava andando num corredor lá na cidade não lembro nem o nome da cidade, mas ele precisava pagar os impostos. E ele olha, mais de 200 homens, mais de 200 cobradores de impostos, todos apostos para receber os impostos ali dos judeus, todos uniformizados, todos iguais, todos com uma barba, todos com uma quipá, todos idênticos uns ao outro. Jesus chega diante de um, paga o imposto e diz: Levi, me segue. Aleluias. Ele é aquele que te vê nessa noite e fala de todo o coração dizendo: me segue. Assim como o pastor André ministrou aqui, sobre seguir a Jesus e entender o propósito. Aleluias. Deus tem pedido a muitos aqui nesta noite: me segue. Aleluia. Glória a Deus. Olhando para a palavra, Ele não escolhe segundo as qualidades. Então, se você acha que você não tem qualidade para servir a Ele, sabe de uma coisa: Ele conhece o seu futuro. Mas o meu passado, quem olha para o passado é o diabo, que coloca o dedo na sua cara e fala: mas você fez isso, mas você era assim, mas você fez aquela coisa lá. Olha, deixa eu falar uma coisa para você: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Ele escolhe alguém, não importa se você está lá no fundo, atrás das ovelhas malhadas, Ele vai falar: é esse que eu quero para a minha presença, é esse que eu quero trazer para esse altar. Esse é o Deus que cobra de você nesta noite. Quando Deus escolhe alguém, Ele deixa tudo preparado, Ele deixa tudo no esquema. Sabe por quê? Quando Deus escolheu Salomão, Davi estava preparando tudo. Aleluias. Para que ele pudesse dar continuidade naquilo que Davi tinha começado. E nesse instante Davi começa a ser reconhecido publicamente como rei, um futuro rei que ia herdar, que ia ser também não só rei, mas incumbido de servir ao Senhor. Olha a responsabilidade do homem. E quando Davi chama Salomão, ele dá algumas lições para Davi, porque era praticamente as últimas palavras que Davi estava falando a Salomão, porque Davi já estava velho.
no versículo 8 desse capítulo, quando nós olhamos para essa palavra, Davi começa a falar da primeira lição, dizendo: meu filho, guarda os mandamentos do Senhor, guarda os mandamentos do Deus do seu pai. Aleluias, guarda a palavra. Sabe por que ele estava dizendo isso? Porque se você guardar, você vai carregar a bênção dele na sua vida. E não só carregar a bênção dele também, mas deixar essa bênção para a sua posteridade, deixar essa bênção para os seus herdeiros. Mas guarda os mandamentos do Senhor. E se nós trouxermos essa palavra para nós essa noite, como nós temos aplicado em nossas vidas, eu falo para você: guarda a palavra do Senhor. Aleluias. Por quê? Porque o mundo lá fora está contaminado, irmãos. O salmista escreveu bem assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluias. É algo de guardar aqui dentro, praticamente as 7 chaves, e não deixar escapar, para que eu não venha se desviar dos caminhos que eu estou seguindo. Porque o inimigo é astuto lá fora, ele está a todo tempo tentando nos fazermos desviar dos caminhos do Senhor. Mas se nós escondermos a palavra, guardarmos a palavra em nosso coração, nós não vamos cedermos ao pecado. Aleluia. É por isso que Salomão tinha que cumprir aquilo que Deus estava falando através de Davi, para que ele guardasse. Mas não só guardasse. No versículo 9, Salomão estava falando assim: você precisa também não só guardar os mandamentos, mas você precisa conhecer o Deus do seu pai. Nós, como a nossa nova geração que nós estamos aqui, Ezequiel, nós precisamos conhecer o Deus que atuou no ministério de Sagradas Missões há 30 anos atrás, quando pessoas endemoniadas entravam nesse lugar e eram libertas, quando os enfermos eram curados. Nós precisamos conhecermos esse Deus também. E eu trago esta palavra para a minha vida, porque o Espírito Santo falou ao meu coração: Eliseu, você precisa conhecer o Deus que teu pai serviu. Aleluias. Porque muitos que estão aqui viveu o tempo em que o pastor Arei estava, na apoteose, ele vivia coisas sobrenaturais com Deus. Eu testemunhei muitas vezes isso acontecer. Pastor Davi, sempre do lado, também pôde desfrutar dessa presença de Deus. E a palavra que vem para essa geração que aqui está: conheça o Deus dos antepassados. Aleluia. Senão vocês não vão conseguir, senão vocês não vão desempenhar aquilo que eles começaram há tempos, há anos atrás. Nós temos que darmos continuidade. Aleluia. Conheça o Deus do seu pai. E o que Davi ainda alerta Salomão, fala: olha, sirva-o de forma espontânea, não por obrigação. Aleluia. Zacarias 4:6 diz assim: não é por força, não é por violência, é pelo meu Espírito. O duro é que a nossa geração de hoje não está dando lugar nem ao Espírito Santo. Nós temos deixado de buscar o Espírito Santo, e aí fica difícil servir a Deus. O que Davi estava alertando a Salomão: conheça o Deus e sirva com uma mente disposta e seja fiel. Tenha uma mentalidade em Deus. Foi lido Romanos aqui, mas Romanos 12:2 diz bem assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformais-vos na renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que você experimente a boa, perfeita vontade, agradável vontade do Senhor. Por que nós não experimentamos aquilo que é bom para esse tempo? Porque ainda nós vivemos aprisionados a uma mentalidade do pecado. Nós não temos trazido a nossa mentalidade para buscar um renovo do Senhor. Aleluias. Nós vivemos esse tempo e nós precisamos buscar a Deus para que a nossa mente seja transformada. Porque os dias lá fora são difíceis. Os ambientes de trabalho onde nós estamos inseridos é complicado. As amizades muitas vezes têm também trazido influência naquilo que nós somos. Mas eu tenho uma palavra também para vocês nessa noite. Porque Davi fala bem assim para Salomão: olha, Salomão, e eu falo para você, negão, não desanime. Foi o que Davi falou para Salomão. Davi aconselhou no versículo 20 a Salomão a não se assustar com o tamanho da tarefa que tinha pela frente. Aleluia.
Não se assuste com aquilo que Deus tem te dado, porque perante aos seus olhos naturais parece impossível, mas Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que conhece o teu coração, rapaz. Deus é o Deus que contempla a tua vida. Ainda que as pessoas duvidem de você, ainda que as pessoas não te dêem credibilidade com aquilo que colocou no teu coração, Ele é o Deus que capacita. Aleluia. Ele é o Deus que transforma. Ele é o Deus que renova. O que Davi estava falando para Salomão era praticamente: não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo nos imobiliza, nos deixa estagnados. Mas o que eu quero falar sobre o medo é que tem um remédio para o medo. O remédio para o medo é começar a fazer, pastor Daí. Começar a fazer e não olhar para o medo, tirar o foco do medo e colocar-se no caminho que Ele tem para as nossas vidas. Porque quando nós começamos, o mais difícil é começar. O mais difícil é começar. E Ele nos chama esta noite, Ele nos chama essa nova geração para começarmos a trabalhar. Eu olho para a igreja, um sentimento que eu estava falando no começo, que eu senti de comunicar a vocês, é que com o passar dos anos, nós, essa geração das Sagradas Missões, que aqui está presente, perdeu a planta daquilo que Deus tinha dado aos nossos antepassados. Nós perdemos a planta. Esse é o sentimento que eu tenho tido. Aleluias. Nós precisamos resgatarmos a planta que Deus já deu para esse ministério. Aleluias. Não é buscar um modelo lá fora. Deus já nos deu um modelo. Só que nós estamos tendo dificuldade de encontrar esse modelo. Eu estou falando aqui para essa geração, mas também quero falar para a geração passada. Nós temos a responsabilidade de conduzir. Ei, você que é dessa geração das Sagradas Missões, nós temos a responsabilidade de conduzir, mas também nós temos também a necessidade de sermos conduzidos. E eu falo para os mais velhos na fé que estão aqui, para que conduza esta geração que aqui está, para que se dê continuidade também a essa geração que está por vir. Porque nós que estamos aqui nesta noite, vivemos esse tempo, nós não viemos aqui para mudar nada. Irmãos, nós não viemos aqui para mudar nada, mas para dar continuidade naquilo que já foi iniciado. Pessoas que estão vindo para este ministério, pessoas que estão chegando, esta geração que está aqui presente nesta noite, os pastores mais novos que estão presentes, nós estamos incumbidos de darmos continuidade naquilo que já foi iniciado. Só que nós precisamos resgatarmos as plantas, a planta, o modelo que Ele deu aos nossos antepassados, o modelo que Ele deu ao pastor Davi, o modelo que Ele deu ao pastor Daír, ao pastor Ari, à pastora Carmen, à pastora Marta. É isso que Deus está querendo resgatar sobre esse tempo em que nós vivemos. Por quê? Para que o nome dEle seja glorificado, porque este lugar há uma promessa de Deus. Aleluia! Esta casa, este ministério, há uma promessa de Deus. E nós não temos sabido por quê? Porque não está sendo comunicado com aqueles que receberam a promessa. Aqueles que receberam a promessa não têm passado para esta geração, para que nós possamos dar continuidade. Assim como eu falei para essa geração, eu falo para a geração passada também. Aleluia! E não é eu que estou dizendo, você sabe disso. O Espírito Santo queima o teu coração nessa noite, para que você possa compreender mais essa palavra. Por isso eu falo para você, pais na fé, não tenha medo de passar a planta para esta geração. Não tenha medo de passar o modelo que Deus te deu. E nós que estamos vivendo essa geração, que nós não tenhamos medo de estar passando a planta também para a geração seguinte, porque nós estamos num processo de construção constante. Aleluia! O dia em que nós concluirmos
que Ele tem nos dado, nós estaremos diante dEle, abraçando Ele e falamos: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei. Aplauda o Senhor, amém? Glória seja dada ao Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos termos esse cuidado de não buscar um modelo lá fora, porque Ele já nos deu. Não é porque deu certo na igreja A ou B, eu sei que vai dar certo aqui. Eu apanhei com essa palavra. Eu apanhei com essa palavra. Não é porque deu certo em tal lugar que vai dar certo aqui. Ei, nós precisamos seguirmos o que Ele está nos dando, não o que o movimento está fazendo. E isso é difícil. Aleluias. Porque os planos para construir o templo que Davi deu a Salomão não vieram de Davi. No versículo 29 fala que veio Davi falando: olha, veio dele, ele me deu as medidas, ele me deu a organização, foi ele que me deu. O que Deus tem para este lugar é Ele que deu. Não é o que nós queremos buscarmos ou fazermos, mas aquilo que Ele quer fazer. Davi não fez nada tangente à construção do templo, não preparou nada. Tudo foi o Espírito Santo que comunicou a ele, porque ele ouvia a voz do Espírito. Davi era muito doido, ele vivia além do tempo dele. Oh, glória a Deus. Imagine o profeta vendo Davi receber diretamente de Deus tudo aquilo que Deus queria comunicar. Porque quando você lê todo o contexto histórico dos profetas na Bíblia, você vai entender que Deus não falava constante igual Ele fala hoje. Hoje, irmãos, nós chegamos na igreja, abrimos a palavra e lemos, e Deus fala conosco quando nós estamos receptivos a ouvir. E quando Ele quer ser mais ousado, Ele usa profetas, e os profetas impõem as mãos sobre as nossas cabeças e Ele fala. Mas lá naquele tempo, a profecia vinha a cada 2, 3, 4 meses, irmãos. Pensa, o desespero do povo, quando Deus se calava. Hoje você está tendo a chance de ouvir Deus falar com você nesta noite, e você não está dando crédito por aquilo que Ele está te cobrando. Aleluia. É nossa responsabilidade como cristão, como igreja. Por quê? Porque nós precisamos termos o Espírito Santo, porque a palavra nos diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Estamos tendo dificuldade de ouvirmos a voz do Espírito. E eu falo isso até mesmo para a minha vida. E eu tenho orado, nós oramos essa semana, e eu tenho falado: Senhor, Pai, Deus, que eu tenha sensibilidade ao Teu Espírito, para que eu possa ouvir a voz do Teu Espírito aqui dentro, para que eu faça aquilo que Tu queres fazer, não aquilo que eu quero fazer. Estamos tendo dificuldade, estamos fazendo a nossa maneira, quando não é a maneira que Ele tem nos dado. Aleluia, temos seguido muitas vezes uma liturgia que nós queremos fazer, e não é a liturgia que o Espírito Santo quer para esta igreja. Aleluia. Estamos vivendo igual aqueles fariseus de Mateus 15, quando Jesus precisou da madura deles. Estava lá os fariseus todo preocupados, perguntando, querendo pegar Jesus de alguma forma, dizendo: nem lembro o contexto lá, mas eu lembro que teve uma treta feia com Jesus e os fariseus, chamando os fariseus de hipócrita. Sabe por quê? Por coisinhas mínimas. Os fariseus chegaram diante de Jesus e falaram bem assim: olha, os seus discípulos não lavam as mãos para comer. Olha o que os caras estavam pensando. Olha o que os caras estavam preocupados. Os seus discípulos não se banham quando vão alimentar. Jesus olha para aqueles fariseus: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, seus bandos de hipócrita. Não é o que entra pela boca que contamina, mas aquilo que sai, porque aquilo que sai vem daqui de dentro. Aquilo que sai está aqui dentro, e muitas vezes tem saído palavras, frases, coisas da nossa boca que tem machucado o nosso irmão. Era isso que Jesus estava falando, que contaminava o homem. Aleluias. Por isso que Salomão escreve: olha, guarda o teu coração, porque dele procede muita coisa.
escritor aos Hebreus falou isso sobre a palavra e a importância da palavra sobre o nosso coração, dizendo que a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra entre a divisão da alma e o espírito. Ela entra tão funda que o escritor fala que a palavra é apta para discernir os sentimentos e os desejos do coração. Aleluia. É como um filtro na nossa vida, para que nós não possamos falarmos qualquer coisa. Era o que Jesus estava dizendo, e chama eles de hipócritas. Você se preocupa com os seus costumes, você se preocupa com a sua cultura, mas o que adianta você se preocupar com a sua cultura, quando vocês ignoram, por exemplo, os seus pais, de honrar os teus pais, porque a palavra diz, honra o teu pai e a tua mãe. O que Jesus estava falando com isso? Jesus é aquele que conhece o coração, e ele viu o coração daqueles fariseus, porque aqueles fariseus tinham as suas próprias liturgias, as suas próprias culturas. Em determinado momento eles tinham escrito dizendo assim: olha, se você tem algo que dedicou a Deus, embora os seus pais possam estar precisando, não tem importância você não dar aos seus pais. Por quê? Porque você dedicou a Deus. Jesus olhou e falou: hipócrita, porque a palavra diz, honra o teu pai, honra a tua mãe. Aleluia, e há uma promessa sobre isso, para que te prolongue os teus dias sobre a terra. Eu não sei porque eu falei isso, mas eu falei, pega aí. Aleluias. O adorador é assim, ele pega a palavra e tenta encaixar nele de alguma forma, por mais que não seja para ele, ele fala: não, eu preciso viver isso, esta palavra é para mim. Mas eu começo a fazer uma análise da minha vida, não, mas isso não condiz, não, mas é para mim, porque eu quero adorá-lo, eu quero servi-lo, como foi falado aqui. Aleluias, glória a Deus. Nós não devemos vivermos só de rituais, mas de princípio daquilo que Ele quer para este tempo, para esta igreja. O pior enfermo é aquele que não reconhece a enfermidade, sabia disso? Porque às vezes nós estamos vivendo numa igreja enferma e nós não temos tendo o reconhecimento da enfermidade que nós temos tido, para que nós possamos tratarmos o que tem impedido de nós enxergarmos. E talvez seja a cegueira espiritual que nos impede de enxergarmos a planta que Ele tem nos dado. Aleluia. É difícil dar glória a Deus, eu entendo. Chega a parar aqui. O primeiro passo é reconhecer que nós temos uma enfermidade. O primeiro passo da nossa, pastor Ezequiel, pastor André, pastor Ari, é reconhecermos aonde nós estamos pecando. Qual é a dificuldade? Deus nos exortou aqui essa semana dizendo bem assim: olha, vocês estão preocupados muito aqui dentro, vocês estão preocupados muito com os afazeres da casa, quando eu vos chamei para ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que crê seja salvo. Aleluia. E ele fala em mais, porque ele comissionou nós dizendo bem assim: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, em meu nome colocou a mão sobre os endemoniados e eles serão libertos. Irmãos, é para isso que nós somos chamados. Qual é o nome da igreja? E é isso que Deus nos cobrou essa semana. Nós precisamos anunciarmos mais a palavra dele. Nós estamos acomodados dentro dos nossos tempos. Nós precisamos acordar. Eu sei que esta palavra foi para a congregação de Capão Bonito, mas pega um gancho aí, igreja. Pega um gancho aí, porque Ele é Deus que fala ainda. Aleluia. Deus, Ele só não tem um modelo para dar a nós. Ele revela. Sabe, irmãos, Ele revela. E às vezes nós não entendemos o que Ele quer falar. Ele até resume, para que nós entendamos o que Ele quer falar, e mostra como Ele quer ser honrado. Praticamente tudo pronto, e nós temos ignorado a voz dEle na nossa vida, a voz dEle naquilo que Ele quer fazer. Não há maior e menor do que ninguém aqui, sabe por quê? Porque quando nós oramos, Deus quer nivelar as coisas. Deus nos nivela, nos coloca a um nível de igualdade, porque nós somos corpo. Aleluias. É o que Deus quer para nós nessa noite, que você entenda. Não só nivelar, mas aprumar as coisas também. Aleluias. E é aí que entra algo mais difícil de entendermos, porque quem é pedreiro e usa o prumo sabe como que o prumo é usado. Como que é a medida do prumo? É de cima para baixo. É dessa maneira que Deus quer aprumar esse ministério.
Talvez nós estejamos com um plumo na nossa mão, para plumar as nossas vidas de cima para baixo, mas nós temos sido negligentes. Por quê? Porque nós temos distraídos, irmãos, me perdoe pelo horário, mas porque nós temos sido distraídos com o que está acontecendo, irmão. A distração é algo perigoso na nossa vida. Eu já falei no início da palavra, tem coisa que não é pecado, mas é distração. Dalila não era o inimigo, mas era a distração. O inimigo de Sansão eram os filisteus, mas Dalila era a distração. O que tem roubado a nossa atenção? Talvez no dia de hoje aconteceu muitas coisas para você estar aqui tentando te distrair de você ouvir essa palavra nesta noite. Talvez durante essa semana ou os últimos dias, o inimigo tem tentado te distrair a fim de que você não estivesse aqui nesta noite. Aleluia! Eu vivi um dia cercado de distrações hoje, mas não roubou o foco daquilo que Ele queria fazer comigo nesta noite e trazer essa palavra para o teu coração. Aleluia! Que você possa ser abençoado com isso. Aleluia. Para a antiga guarda aí, vou falar assim: Deus ainda os chama, Deus ainda chama vocês, para que vocês possam receber dele palavras que possam ser comunicado a esta geração, para que dê continuidade. Vocês que estão aí, estejam abertos à voz de Deus e transmita aquilo que Deus tem falado para esta geração. Transmita aquilo que Deus falou. Traz à memória as promessas que foram feitas sobre este lugar, porque muitos que estão aqui é a nova geração. Muitos chegaram aqui e não têm conhecimento da história, Ezequiel, desta obra. Precisa ser comunicado, assim como nos tempos antigos era passado a lei do Senhor de pai para filho, de geração para geração. Nós precisamos conhecermos essa planta para que nós possamos darmos continuidade naquilo que Ele quer fazer neste lugar. Deus os chama nesta noite. Aleluia, pastores, irmãos mais velhos na fé, Deus os chama nessa noite para revelar a vontade dEle, para que seja comunicado a esses jovens que aqui estão presentes, para que seja estabelecido o propósito dEle nesse lugar, para que o nome dEle venha a ser exaltado. Aleluia, oh, aleluia. Você não sabe, jovem, você não sabe, a geração nova que está aqui, quão rica é a nossa herança sobre este lugar. Se coloca de pé nessa noite, senão eu vou ficar aqui, aleluia, está doendo até minhas costas aqui, de tanto que Deus tem dado bordada, mas é o que Ele quer para nós, é o que Ele quer para a sua vida. Aleluia. Você que chegou nesse ministério, você que está tendo conhecimento daquilo que Deus quer fazer neste lugar, procure saber aquilo que Deus vai concluir através da sua vida, porque nós estamos dispostos a pegar esta planta e colocar em prática tudo aquilo que Ele deu aos nossos antepassados. Aleluia. Feche os teus olhos em nome do Senhor Jesus. Clame pela misericórdia de Deus sobre a tua vida nesta noite. Clame pela misericórdia. Aleluia. Eu não vou orar, eu quero que você ore nessa noite. Eu quero levantar um clamor aqui nesta noite. Aleluia. Não é para mim, mas é para Ele. É para Ele. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, fala com Deus. Não se importe quem está à tua direita, quem está à tua esquerda, fala com Deus. É Ele que vai atender aquilo que você vai colocar diante do altar. Espírito Santo de Deus, Ele está com saudade da sua voz, Ele está com saudade da sua oração, Ele está com saudade do teu clamor. Ele está nesta noite trazendo a esta igreja um novo tempo, um propósito, um avivamento para aquilo que Ele vai fazer através da sua vida. Aleluia. Espírito Santo, move, Senhor, esta casa. Espírito Santo, aleluia. Irmãos, daqui a pouco é ceia. Nós vamos estarmos ceando, quebrando o teu coração aí, ó. Peça uma direção aí, ó. Aleluia. Eu quero fazer mais. Eu quero fazer mais. Eu quero convidar você a se colocar de joelho neste momento, amém? Aqueles que puderem, se ajoelhem aí nessas cadeiras. Vamos orar. Aleluia. Um povo que ora, uma igreja que ora, o diabo não tem poder. Aqueles que podem, vamos levantar um clamor nesta noite.
Vamos levantar um clamor nesta noite. É noite de ceia, é noite de comunhão, é noite de entendimento da palavra. Deus de poder, nós oramos a Ti nesta noite, Pai. Nós entregamos o nosso coração diante do Teu altar. Espírito Santo de Deus, é só Tu, ó Pai, para dar o entendimento desta palavra aos Teus filhos nesta noite. Deus, esta nova geração não sabe, não tem conhecimento da promessa que foi feita sobre esta casa. Esta geração não tem conhecimento, ó Pai, daquilo que Tu falastes através dos Teus profetas neste lugar. Há anos atrás, quando Tu levantaste pessoas segundo o Teu coração para iniciar um projeto, ó Pai, para fazer, ó Pai, algo que veio sendo revelado aos Teus santos. Deus de poder, eu oro nesta noite para que o Teu Espírito Santo possa trazer o entendimento, possa trazer sobre esses corações, ó Pai, aquilo que Tu queres fazer. Espírito da verdade, revela, Senhor, aos nossos antigos, ó Pai, que aqui estão presentes, para que eles possam trazer à memória a planta, Senhor, daquilo que Tu tem dado a esta casa. Move o ambiente nesta noite, move esta casa nesta noite. Irai, decora, manto, som da ramanai. Aleluia, aleluia. Deus de poder, que nós possamos guardarmos, ó Pai, os mandamentos, que nós possamos guardarmos as palavras que foram dadas, ó Pai, dos céus a esta casa, que nós possamos guardarmos, ó Deus, em nosso coração, para que nós não venhamos desviarmos de Ti, ó Pai, para que nós não venhamos pecarmos contra Ti, ó Pai, que nós tenhamos, ó Deus, cada vez mais o entendimento e a revelação do que Tu queres fazer, daquilo que Tu tem nos dado. Oh Espírito Santo de Deus, olha para a Tua igreja agora, Senhor. Olha para os corações que aqui entraram agora, Pai. Corações, ó Deus, que não esperavam ouvir a Tua voz. Pessoas que não esperavam ouvir de Ti, ó Pai, uma direção. Não esperavam ouvir de Ti, ó Pai, algo em que pudesse tocá-los de uma maneira sobrenatural. Deus, olha para a Tua igreja nesta noite. Vamos clamar, igreja. Vamos orar. Vamos nos prostrar. Vamos quebrantar o nosso coração. Pai, os Teus profetas, levanta os Teus profetas neste lugar. Levanta, Pai, os meus irmãos com o dom da profecia. Levanta os meus irmãos com o dom da revelação, com palavras de sabedoria, para que nós possamos intercedermos uns para os outros com mais propriedade sobre aquilo que nós orarmos, ó Pai. Que nós possamos colocarmos o nosso coração nessa planta que Tu tem nos dado. Deus de poder, usa os Teus vasos nesta noite. Aonde houver um coração sensível à voz do Teu Espírito Santo, que a profecia seja, Senhor, venha à boca. Que a cura, Pai, venha a ser manifestada através dos meus irmãos, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Teu nome seja exaltado sobre este lugar. Aqueles que falam em língua, falem em língua neste momento. Busque edificação para as suas vidas. Aleluia, desenrola o mistério. Fala em língua neste momento. Se deixe ser usado por Deus neste momento. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Oh Jeová, aleluia, aleluia. Profetiza nesta noite sobre a tua vida. Profetiza nesta noite sobre o teu ministério. Oh Espírito Santo de Deus, que nós venhamos vivermos a unidade, que nós venhamos vivermos, ó Pai, um só coração, que nós venhamos clamarmos em uma só voz, ó Pai. É isso que Tu queres para nossas vidas, ó Deus. Que tudo nós construímos o mesmo propósito, que tudo nós construímos, ó Pai, a mesma obra, Senhor. Deus de poder, Deus de glória, Espírito da verdade, revela
Deus, aleluia. Gostaria que os pastores, os ministros, impusessem as mãos sobre as cabeças das pessoas nessa noite, ministrasse o Espírito Santo, aleluia. Os pastores tomem posições nesta noite e ministrem sobre a vida da igreja a unção do Espírito Santo de Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Espírito de Deus, aleluia, Espírito da verdade. Comece, pastores, a pôr as mãos sobre a cabeça dos teus filhos nesse momento, desta nova geração. Ministre nesta noite a unção que há sobre a vida de vocês. Ministre a graça que há sobre a vida de vocês nesta noite. Deus de poder, é tua, Pai, o projeto é teu. Senhor, o culto é para ti, ó Pai. Senhor, a adoração é para ti, ó Deus. O propósito é por ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, move o ambiente nesta noite. Move o ambiente nesta noite, Pai. Deus, nós estamos cansados de vivermos na mesmice. Nós estamos cansados de vivermos segundo a nossa própria vontade. Nós estamos cansados, Pai. Não é sobre nós, ó Deus, não é sobre o que nós queremos, é sobre a tua vontade. Ah, Deus, nós não buscamos honra a nós, ó Pai, não. Nós não buscamos cumprirmos, ó Pai, o nosso propósito, não, Pai. Não é sobre isso. É sobre a tua vontade, é sobre o teu propósito. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao teu nome, aleluia. O Espírito Santo está usando pessoas nessa noite.